se a senhora deputada algo que era preciso acrescentar, um pequeno detalhe. A iniciativa legislativa pertenceu a um grupo de deputados, portanto, porque de acordo com o nosso ordenamento jurídico, a iniciativa legislativa só compete aos deputados, os grupos parlamentares e ao governo. Porém, houve uma comissão de médicos que, de facto, estiveram na base deste diploma que nós vamos aprovar hoje, ou não aprovar, espero que todos aprovemos isso, porque reconheceram que havia necessidade da classe médica ter uma organização que os representasse. Ouvimos a primeira subscritora da iniciativa, que por coincidência é relatora da comissão, daí que eu ponho a questão à consideração dos senhores deputados. Considerações gerais, intervenções, à volta da proposta apresentada. Não há, na generalidade, sim, não há considerações. É pertinente a vinda deste diploma. Sr. Deputado Zé Viegas, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não querendo repetir algumas coisas ditas pela Sra. Deputada Filomena, considerando que este expediente vem sendo feito pelos médicos já de algum tempo esta parte, nós congratulamos com alguma celeridade que na última hora foi introduzida, de modo que pudéssemos ter hoje esse instrumento para aprovação, porque entendemos que ele é importante para a classe médica, uma classe das mais importantes para a nossa vida, enquanto todos nós precisamos que os médicos estejam motivados, e para isso a sua organização também é muito importante para a motivação que precisam. Eu quero aqui solenemente declarar que o que toca a bancada parlamentar do MCPSD, nós empenharmos-nos o máximo que pudermos, lá onde a contribuição nossa faz sentido, para que até o fim dessa legislatura tenhamos aqui uma sessão de aprovação final global deste instrumento tão importante para a vida dos médicos. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais considerações, submeto a votação na generalidade. Os senhores deputados estão a favor? Podem baixar os braços. Estão contra? Se abstêm? A votação por unanimidade. 41 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. Passamos de imediato ao ponto seguinte, que é votação na generalidade, especialidade final global do projeto de resolução que cria a rede parlamentar de prevenção de riscos e catástrofes. Esta questão vem em boa hora, sobretudo tendo em conta os últimos acontecimentos que assolaram algumas partes do país e da necessidade que temos de, a nível parlamentar, não obstante estarmos na reta final do nosso mandato, podermos dar seguimento a atividades do género. Pelo que eu peço ao Sr. Secretário da Mesa para... Não, antes do Sr. Secretário da Mesa, o representante da 4ª Comissão. O Sr. Presidente não está presente, Sr. Vice-Presidente, não sei se quer indicar alguém para fazer a apresentação. Uma diretamente aqui. Presidente, eu penso que bom dia. Eu penso que os meus colegas deputados têm uma nota explicativa que nós, da 4ª Comissão, trabalhamos para podermos explicar
melhor os meus colegas deputados o assunto. É um assunto, na verdade, muito importante para o país, inclusive, se os deputados seguiram aqui nessa Assembleia as intervenções em relação a esse ponto, e como podem ver, nessa altura em São Tomé tem acontecido alguns fenómenos que, na verdade, requerem uma atenção especial para nós, os deputados. É para dizer que em algumas sessões plenárias internacionais, onde trata-se da matéria da RRC, e quando refiro em RRC, estou a referir em redução de riscos de catástrofes. E muitas vezes aqui em São Tomé, esse assunto não tem, na verdade, um acompanhamento dos deputados. E é para dizer que, quando falo de catástrofes, não é só aquela que é natural, sobretudo aquela que nós temos como antropogênica, ou seja, aquela que o homem provoca. É para dizer, sinceramente, que a catástrofe é um conjunto de ações. E essas ações não acabam só com aquilo que a natureza realmente produz. É importante dizer que na quarta plataforma realizada em Arusha, Tanzânia, em 2013, alertou várias vezes sobre a criação urgente da rede parlamentar. E não só, é para dizer que São Tomé também assinou em 2005 em Hyogo, Japão, também São Tomé, foi um dos 168 dos países que assinou o programa de plano de ação de Hyogo. E nesse plano de Hyogo, o que podemos dizer é que um dos pontos importantes é o segmento da parte política. É preciso que a classe política de todo o mundo segue corretamente os problemas das catástrofes. Como podem ver, muitas vezes nós aqui discutimos vários pontos, mas esse ponto nós nunca discutimos. Não sei se os deputados seguiram o problema que passou em Santa Catarina, não é? E nós podemos perguntar, por exemplo, o governo, o que é que fizeram até então para Santa Catarina? Então, é o trabalho dos deputados. E muitas vezes eu vejo que nós, deputados, estamos a brincar, de vez em quando. E há coisas que nós dizemos aqui que estão a afetar o plano do desenvolvimento de São Tomé. E nós pensamos que nós estamos a fazer um papel muito importante enquanto nós estamos a travar o próprio desenvolvimento. Essa é a razão que eu acho que, com a criação desta lei parlamentar, pode trazer-nos uma ajuda bastante importante para a vida social de São Tomé e Príncipe. Por isso é que eu peço que a nota explicativa que nós temos é bastante importante para que realmente podemos aprovar a criação dessa lei parlamentar. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado Cecílio, por apresentar o texto da resolução. Deixa o projeto As recomendações extraídas da segunda sessão parlamentar regional da África Central relativa à RRC, realizada em Libreville, Gabão, de 23 a 25 de outubro de 2013,
e da terceira sessão que se realizou em Yaoundé, Camarões, de 28 e 29 de abril de 2014, visando o estabelecimento imediato de uma rede parlamentar de prevenção a risco para a África Central, assim como as respectivas redes parlamentares nacionais em matéria de RRC. Considerando ainda uma das recomendações constantes no quadro da ação de IOG, que destaca a necessidade de um compromisso político dos parlamentares da sub-região e atender que em São Tomé e Príncipe as questões relativas à RRC já se manifestam preocupantes, prioritárias e urgentes. A Assembleia Nacional resolve, nos termos da linha B do artigo 97 da Constituição, o seguinte: artigo 1º. É criada a rede parlamentar de redução dos riscos de catástrofes de São Tomé e Príncipe, com o objetivo de avaliar e fiscalizar as ações de entidades envolvidas em matéria de RRC. Artigo 2º. Composição. A rede parlamentar de RRC de São Tomé e Príncipe é composta por um mínimo de 3 e máximo de 5 deputados da Assembleia Nacional em efetividade de funções. Artigo 3º. Entrada em vigor. A presente resolução entra imediatamente em vigor. Do texto apresentado. Intervenções de caráter geral. Não sendo o caso, submeto à votação na generalidade o texto da resolução, aliás. Os senhores deputados estão a favor? Podem baixar os braços. Estão contra? Os que se abstêm? Votação na generalidade por unanimidade. Artigo 1º, preâmbulo. Estão a favor? Podem baixar os braços. Estão contra? Os que se abstêm? Também o preâmbulo aprovado por unanimidade. Artigo 1º. Estão a favor? Podem baixar os braços. Estão contra? Os que se abstêm? Aprovado o artigo 1º por unanimidade. Artigo 2º. Estão a favor? Podem baixar os braços. Estão contra? Os que se abstêm? Aprovado o artigo 2º por unanimidade. Podem baixar os braços. Estão contra? Os que se abstêm? Portanto, aprovada a resolução que cria uma comissão ad hoc por regulamento sobre aquisição e manutenção de veículos aos antigos presidentes da Assembleia Nacional. Bom, senhores deputados, rapidamente, só para uma pequena informação, eu sei que tem em mão o texto da resolução, mas eu fui confrontado com algumas situações ao longo desses meses da minha presidência e entendi que era necessário regular e disciplinar este assunto. Por isso mesmo é que propus, os serviços propõem-nos este regulamento e nós devemos adotá-lo aqui caso estejamos de acordo, para que este processo da utilização das viaturas da Assembleia Nacional seja regulamentado. Considerações gerais. Sr. Secretário da Mesa, fazer a apresentação do texto da resolução. Quero pronunciar antes, faz favor. Faz favor, Sr. Secretário da Mesa. 37/9 de 2014. Havendo necessidade de se regulamentar sobre aquisição, atribuição e manutenção de veículos aos ex-presidentes da Assembleia Nacional, a Assembleia Nacional resolve, nos termos da linha B do artigo 97 da Constituição, o seguinte: artigo 1º. É aprovado o regulamento de aquisição, distribuição e manutenção de viaturas aos ex-presidentes da Assembleia Nacional, cujo texto faz parte integrante da presente resolução. Artigo 2º. A presente resolução entra em vigor nos termos da lei. Publique-se. Assembleia Nacional em São Tomé, aos 30 de junho de 2014. O Presidente da Assembleia Nacional, Alcino Martim de Barros Pinto.
Obrigado, Sr. Presidente. Não sei se é o momento, se está enquadrado o momento para a minha intervenção, mas eu gostaria de dar um contributo sobre o assunto, dizendo que eu não compreendo como é que todos nós conhecemos o estado do país, a situação financeira em que o país atravessa, e nós apresentarmos um projeto desta natureza. Diz o artigo 4º desse projeto: os direitos. Número 1 diz: tem direito à viatura, nos termos do presente estatuto, todos os ex-presidentes da Assembleia Nacional, independentemente do tempo do seu mandato. E eu chamo a todos os deputados, de facto, essa reflexão, tendo em conta a grande crise econômica financeira que o país atravessa e que o mundo atravessa. Não é compatível, na minha opinião, uma proposta que vem trazer mais encargos públicos ao país, com o devido respeito. E eu acho mesmo que é incoerente nós, no preâmbulo, dizermos uma coisa e no texto da proposta fazermos exatamente o contrário. No 4º parágrafo do preâmbulo, salvo erro, 4º ou 5º parágrafo, 4º parágrafo diz: considerando ainda, é o 5º parágrafo, considerando ainda que a difícil situação financeira que o mundo atravessa tem afetado gravemente a situação do país, enquanto beneficiário de ajudas externas, tendo em conta que os nossos doadores estão em crise, o que exige da nossa parte uma gestão rigorosa e criteriosa dos parcos recursos existentes. Quem lê esse parágrafo não pode admitir que se dê aos ex-presidentes, todos os ex-presidentes da Assembleia Nacional, o mais grave ainda é, independentemente do tempo do seu mandato, viaturas do Estado. Isso é grave, aquilo que nós estamos a fazer. Num país em que a legislatura não se cumpre, num país em que temos presidentes da Assembleia de 6 meses, já tivemos, de pouco tempo, 3 meses, já tivemos presidente da Assembleia de 3 meses. E só por isso ele tem direito a uma viatura do Estado e, pelos vistos, é para sempre, até a sua morte. Eu peço aos deputados todos para refletirem sobre isso. Se vamos votar a favor, vamos votar a favor. Cada um é responsável do seu voto, tendo em conta a sua consciência sobre a situação econômica e financeira do país. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Não vamos polemizar isso. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. membros do Governo. A minha intervenção era um pouco, eu por acaso, quando tive acesso ao diploma, também questionei, porque, a certa medida, concordo com a posição do meu deputado antecessor.
nós que vivemos num país em que a instabilidade política durante muito tempo foi permanente, desde 94, em que nós tivemos, por sinal, um governo que ganhou com maioria absoluta e caiu, e foi queda de governos. Acho que, de facto, pelas condições em que nós, São Tomé e Príncipe, vivemos, não devemos dar-nos ao luxo de dar aos ex-presidentes da Assembleia, para o resto da vida, uma viatura e, mais ainda, com a manutenção, com direito à manutenção dessas coisas. Daí que a minha sugestão era que o Presidente da Assembleia, quando deixa de o ser, tem um carro que ele leva, enquanto Presidente da Assembleia, mas depois disso ele tem que, no percurso da sua vida, tratar de arranjar os seus quando isso avariar. Mas, na minha opinião, também as condições económicas do país também não devem permitir que, de facto, para o resto da vida, eternamente, ele tenha acesso a um carro, quando avariar, dar-se-lhe outro. Muito obrigado. Senhores deputados, porque eu sou presidente e serei ex-presidente, mas deixa-me dizer o seguinte, só em jeito de contribuição, isso é um país, o país tem órgãos. Efetivamente, nós temos a infelicidade de uma instabilidade política governativa que conduz a termos, talvez, mais ex-dirigentes por quilómetros quadrados do mundo. Porém, trata-se do segundo órgão do Estado. E isto está na lei. O que estamos a propor a Vossas Excelências é apenas uma certa regulamentação de uma prática que eu entendi não ser a melhor. Os senhores deputados sabem que até hoje todos os presidentes terminam as funções e levam as viaturas que eles usam. O que estamos a dizer, portanto, temos os ex-presidentes que têm direito às viaturas. Está na lei. Como os ex-presidentes da República têm direito às viaturas. Como os ex-primeiros ministros têm direito às viaturas. Agora, a responsabilidade é do Estado. Mas o Estado, a nível de que órgão? E a prática que eu verifiquei nesta Assembleia é que as viaturas de todos os ex-presidentes são suportadas pela Assembleia Nacional. E ao adotarmos isso, somos obrigados a ter a reparação ou aquisição no nosso orçamento, transferindo a responsabilidade diluída no abstrato um pouco para o órgão Assembleia Nacional. E nós estamos a dizer neste regulamento que o presidente que termina já não pode fazer o que os outros eventualmente fizeram, levar consigo a viatura a seu bel prazer. Estamos a definir as regras. Termina a função, quem determina a viatura para o ex-presidente? A forma da sua aquisição. São pequenas regras para dar forma ou dar cumprimento à lei que já existe. Portanto, se quisermos discutir a questão de que os presidentes da Assembleia não devem ter direito, não é em sede desta resolução, é na lei, os estatutos dos titulares dos cargos políticos, que fixa regras, quer para o ex-presidente da República, quer para os ex-presidentes da Assembleia e demais titulares de alguns órgãos de soberania. É apenas isso. Portanto, queremos fazer política com esta resolução, eu acho de tudo é injusto e incorreto. Podemos pegar na lei e modificar a lei. Então vamos pegar a lei e modificar a lei. Porque esta resolução não altera a lei. Esta resolução está a disciplinar aquilo que determina a lei. Obrigado, Sr. Presidente. Não sei se o Sr. Secretário, Sr. Líder Parlamentar, vamos quer fazer-nos a palavra. Senhores e senhores deputados, senhores ministros e Sr. Ministro, eu percebi o alcance da intervenção do Sr. Deputado Levi Nazaré. Eu acho que nós devemos fazer um esforço de contenção. Eu sou líder parlamentar, tenho direito a uma viatura, mas eu não tenho viatura de Estado, mas eu não faço questão, porque até houve momentos que podia ter
Eu faço questão, quando fui presidente da primeira comissão, fiz questão de deixar a viatura do Estado para não circular nela, para não trazer mais gastos para o país. Mas tendo sido um pouco ultrapassado por Sr. Presidente da Assembleia, eu gostaria de aqui a este nível dizer que, não obstante o esforço de contenção, que eu acho que devemos fazer muito esforço de contenção em outras coisas, mas há um bocado de esforço que devemos fazer para dignificar algumas pessoas, alguns órgãos. Isto também faz parte do perfil do país. Há alguns presidentes, não só da Assembleia, estou-me a referir, vivem numa situação de alguma penúria. E isto não é bom, isto não dignifica a nação e não dignifica cada um de nós isoladamente. Daí, não querendo repetir aquilo que o Sr. Presidente disse, a pertinência que isto tem a este momento. Agora, se nós quisermos fazer alterações de fundo, podemos fazer no quadro próprio, como aliás foi sugerido pelo Sr. Presidente. Muito obrigado. Líder parlamentar do MSTP. Senhores deputados, vamos submeter a Sr. Deputado líder parlamentar do PCD. Peço desculpas. Tem a palavra, por favor. Obrigado, Sr. Presidente. As últimas intervenções que me antecederam esvaziaram um pouco o conteúdo daquilo que eu vim a dizer, mas acho que nós estamos a fazer um exercício, como dizia o Sr. Presidente, um pouco à política, com alguma demagogia, já que está na lei, não é neste quadro que se vai alterar. Nós devíamos sim, neste regulamento, ver algumas questões que nós podemos considerar de anómala que têm acontecido. E vou dar um exemplo. Aos ex-presidentes da Assembleia Nacional, que depois de cessar as suas funções, têm direito por lei de uma viatura do Estado, mas quando esse mesmo presidente, ex-presidente, vai exercer outra função num outro organismo do Estado, ele atribuir mais uma viatura do Estado. Isto é que nós devíamos ser claro, com coragem, de dizer, neste regulamento, impedir que isto aconteça. Porque direito à viatura já tem por lei. Agora, ter direito a uma viatura por ser ex-presidente da Assembleia Nacional e acumular uma outra viatura nas funções que exerce atualmente, que também é do Estado, isto é que eu acho que não deve ser. É daí que nós devemos falar, sim, das nossas fracas capacidades financeiras e não haver, nesse caso, desperdício de meios. Porque, efetivamente, nós temos mais coisas que os ex-presidentes têm direito, que em alguns casos nem sequer exigem. Nós temos a orgânica da Assembleia, no seu articulado 15º, o que é que diz? Aos ex-presidentes da Assembleia Nacional que se mantenham no exercício de mandato de deputado, e já tivemos o caso, é atribuído nas instalações da Assembleia Nacional um gabinete próprio. Quer dizer que se o ex-presidente da Assembleia Nacional cessar as suas funções e ele candidatar numa lista de um grupo cidadão do partido e ser eleito deputado, ele terá direito a um gabinete próprio aqui na sede da Assembleia Nacional. E tem mais. Número 2. Os ex-presidentes da Assembleia Nacional poderão ser apoiados, se necessário, por um funcionário a destacar do quadro do pessoal por disposto do Presidente Nacional, da Assembleia Nacional. Quer dizer, falando do gabinete, ele terá mais um funcionário para lhe apoiar. Tá. Tudo isso nós devemos ver em conjunto e sermos claros, precisos e corajosos em alterar esse quadro. Porque estar aqui a falar de atribuição de uma viatura a alguém que foi presidente da Assembleia, que é, digamos, não deve ser, porque
nós temos carências financeiras. Não é bom também para a imagem do Estado que se preze que alguém que foi presidente da Assembleia esteja aí a parar motoqueiro ou a parar o táxi para deslocação, para sua deslocação. Isso também não dignifica em nada o nosso Estado. Muito obrigado. Bom, senhores deputados, senhor deputado Carlos Pinheiro, o último orador fora do quadro da resolução. Por favor. Obrigado, Sr. Presidente. Embora tendo outros deputados pronunciado em relação à questão, eu gostaria também de vincar aqui a minha posição, tendo em conta que nós, quando falamos com os cidadãos, temos recebido crítica em relação a certas regalias que os detentores de cargos políticos têm. Eu, sinceramente, não concordo com este regulamento, sobretudo porque atribui uma viatura ao ex-presidente, aos possíveis ex-presidentes, e a sua manutenção. Se o Estado não tem condições financeiras, por que ainda vai manter o cargo? Senhor deputado, eu sou forçado a cortar, eu já disse, relativamente a isso, o senhor deputado pode ter uma iniciativa no sentido de alterar a lei. Enquanto a lei, porque a lei já atribui tudo isso. Sabemos que provém da lei e nós sabemos que os cidadãos, essa lei já é uma lei que prejudica o erário público, não é? Então, a minha opinião é que deveríamos agir no sentido de melhorar. Agora, nós vamos novamente atribuir a viatura aos ex-presidentes e manter a viatura tendo em conta todos os custos que isso provoca ao erário público. Nesse caso, se tivermos que atribuir uma viatura, atribuímos uma viatura, mas a manutenção é da responsabilidade do indivíduo. Obrigado. Ok, senhor deputado. Não vamos, como lhes disse aos senhores deputados, todos aqueles que estejam contra este princípio, eu aconselho a ter iniciativa no sentido de rever a lei, porque esse esforço que estamos a fazer é de regulamentar, senhor deputado. Não façamos demagogia com uma prática existente que a gente quer disciplinar. Nós, neste momento, queremos disciplinar apenas a lei e a prática existente. A lei existe. Se não quisermos que os ex-presidentes tenham viatura, tomamos iniciativa no sentido de alterar a lei, porque a lei está lá. É apenas isso que nós queríamos que os senhores deputados fizessem. Não insistamos, porque não é no regulamento que se altera a lei. Estamos apenas a fazer um esforço para disciplinar isso. A questão foi analisada em sede do Conselho de Administração. O Conselho de Administração propôs-nos isso e nós pedimos aos serviços que nos apresentassem uma proposta de resolução para disciplinar a utilização das viaturas na Assembleia Nacional. Porque isso, se não houver essa regulamentação, sabe o que pode acontecer? O Presidente termina o mandato e leva a viatura que quer levar. Até agora é esta a prática. E estamos a dizer que a partir de agora não. Se o secretário-geral é que tem a competência, através de um despacho, de determinar que viatura leva o Presidente. E no caso dessas viaturas, enquanto não se alterar a lei, a viatura não estar em condições, com a Assembleia Nacional, através de mecanismos próprios, que serão os seus deputados, os atuais e os outros, a aprovar no orçamento da Assembleia Nacional, onde estarão prefiguradas as rubricas para isso. Não é o que temos hoje, senhores deputados. Com sua permissão, Sr. Presidente. E a discussão surge por quê? Porque então não estamos a repetir o que diz a lei. Isso não é bem também o regulamento. Porque diz, tem direito à viatura, nos termos do presente regulamento, todos os ex-presidentes da Assembleia Nacional, independente do tempo do seu mandato. Tá, por que estamos a repetir o que a lei diz? Se a lei já diz isso. E a lei prevalece sobre isto. Primeiro. Segundo, o regulamento podia também dizer, é essa discussão, o regulamento podia também dizer que tem direito à viatura do Estado, de acordo com a viatura do Estado, todos os ex-presidentes, de acordo com a lei, mas a sua manutenção fica para... Por que o regulamento não diz isso? Por que o regulamento traz um encargo adicional à própria Assembleia e ao próprio Estado? É essa a questão.
Obrigado. Bom, eu não vou entrar nessa discussão porque é um direito que a lei atribui aos ex-presidentes da República. Vamos alterar a lei, vamos. Enquanto não se alterar a lei, a gente quer que haja uma disciplina de acordo com a lei que nós temos neste momento. Bom, senhores deputados, vamos passar a resolução à votação. Felizmente, os ex-presidentes são de todos os partidos do arco da governação. Felizmente. Não, felizmente. Sim, senhora. Não estou a dizer que o Quadri está a defender porque não tem. Tem também ex-presidente. Bom, senhores deputados, o projeto de resolução submete à votação na generalidade. Os senhores deputados estão a favor, braços no ar. Contem os votos, por favor. Estamos a votar, braços no ar. Resolução. Podem baixar os braços. Os que estão contra. Os que se abstêm. Portanto, a resolução não passa com 25 votos a favor. 25 a favor. 25 contra e 2 abstenções. Vamos contar de novo os senhores deputados. Contem bem isso, por favor. Os senhores deputados estão a favor. Podem baixar os braços. Quanto estão contra? Podem baixar. Os que se abstêm? Podem baixar. Portanto, a resolução não passa. Portanto, a resolução chumbou. Bom, senhores deputados, chegamos ao fim da nossa sessão e recorre aos senhores deputados. Recordo aos senhores deputados que estaremos cá no dia 2 para uma sessão especial de cumprimentos ao senhor Presidente da Assembleia de Angola. Vai encerrar a sessão. Obrigado.